belíssima oportunidade. Sexta-feira passada tivemos uma palavra maravilhosa, a qual Deus usou o nosso querido presbítero irmão Luiz de uma forma tão maravilhosa. E hoje vocês vieram novamente com sede da mesma. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco. Quantos querem ouvir a palavra de Deus e algumas lições para nós sairmos daqui? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus, se você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 7. O versículo é o de número 2, mas depois nós vamos ler o versículo 23 e o 25, para nós ganharmos tempo, né, na questão do tempo. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse exato momento, seja no Brasil ou aqui na Suíça. Deus abençoe o irmão Alisson e o irmão Ruth, que estão na condução das mentes. Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus, versículo 2, capítulo 7 de Juízes. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para o dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo de número 23 e o 24. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azer, e de todo o Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Versículo 25. E prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. A minha igreja diga amém. É uma palavra que muito me ensina alguns pontos aqui. E talvez vocês vão falar: meu Deus, o pastor Rodrigo vai falar sobre os presentes, né, de Gideão. Quem não conhece, é uma história maravilhosa. Mas não, eu lendo esse texto desde ontem, quando o pastor Vicente comentou comigo que eu estaria trazendo esse estudo ou uma palavra para nós nessa noite, Deus fez eu lembrar desse texto. E, irmão John, nós começamos a ler e eu falei: meu Deus, quantas lições que nós temos que extrair daqui e que serve para nós no nosso dia a dia. E quando lendo a palavra, e todos nós sabemos desta palavra, todos nós sabemos que os midianitas, eles sufocavam o povo de Israel. Tudo que os israelitas plantavam, colhiam, logo vinham os midianitas e arrebatavam tudo, saqueavam tudo. E o povo de Israel estava com muito medo, mas também muito triste por conta daquela situação. E é nesse exato momento que Deus levanta, aparece para Gideão, ali naquele lagar, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão faz algumas provas, no capítulo 6 está dizendo, e Deus confirma tudo que Gideão está pedindo para demonstrar que era o próprio Deus que estava falando com ele. Sabe, irmão, muitas vezes Deus nos aparece nos nossos momentos escuros, nos nossos momentos mais difíceis, e nós ficamos assim: Senhor, será que é Tu mesmo que está falando? Será que é o Senhor mesmo que está dando esta ordem? E logo fazemos provas como Gideão fez. Se é Tu mesmo, o velo de lã tem que estar sobre a grama, que venha cair a relva só no véu de lã, e no gramado, não. No outro dia, Gideão vai lá e se prende. O gramado está tudo tranquilo, mas a relva é cheia de água, e Deus está falando: sou eu que falo contigo. Gideão coça a cabeça e fala: não, desta vez eu quero ver aquela lã totalmente seca, porém o gramado todo cheio de relva. No outro dia, o que está acontecendo? Eu não sei, irmãos, o que Deus tem falado ao teu coração. Eu não sei o que tem Deus confrontado você. Mas muitas vezes nós pedimos provas que para nós é impossível.
E Deus demonstra a sua fidelidade, demonstra o seu amor para falar: para aquilo que é impossível para ti, eu torno possível para mostrar que eu falo contigo. Nessa noite alguém precisa entender, é Deus que está falando com você. Eu não sei como que está ardendo no teu coração. O detalhe não é para desafios pequenos, não são para coisas rasas, são para coisas difíceis. E Deus está te habilitando, me habilitando e habilitando crentes aqui. E o interessante de tudo isso, que no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo de número 35, a Bíblia diz: e enviou os mensageiros. Ou seja, Gideão começa a enviar os mensageiros para onde? Para Manassés, para a tribo de Zé, de Zebulon e de Naphtali. E todos são convocados. E quando todos são convocados, sabe o que acontece, irmão Peter? Dá uma totalidade de 32 mil soldados. Para quê? Para lutar, para guerrear. Só que o povo está empolgado, o povo está feliz, porque tem uma multidão de homens agora para lutar contra os medianitas. Só que Deus lá do céu, irmão Alisson, olha para aquela cena, e a história diz que o Senhor vai dizer no capítulo 7, no versículo 2: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E aqui eu aprendo lições, porque o que está acontecendo aqui é que nem está o tema que eu passei para a Ruth hoje. O não de Deus, ele é tão perfeito do que a palavra sim. E nós temos que aprender isso, porque aqui eu vejo dentro desse texto Deus dizendo: não é todo este povo, não é todos esses 32 mil. E eu vou começar a separar, porque o que está acontecendo aqui é que Gideão, ele tem dois inimigos. Quantos inimigos? Dois. Os midianitas. Mas também quando Deus fala assim, para que esse povo não se glorie contra mim, Deus vai dizendo: ei, Gideão está tendo no meio do povo um inimigo externo, mas também um inimigo interno. Porque Deus sabe, nós temos que aprender aqui, que muitas vezes diante de guerras, diante de exaltações, diante de bênçãos que nós alcançamos da parte de Deus, em vez de nós sermos gratos, nós ficamos orgulhosos. E Deus muitas vezes, irmãos, está nos livrando, não somente das guerras externas, mas também das guerras internas. E eu aprendo aqui a primeira lição. Se tem alguém me ouvindo, diga um amém. Muitas vezes Deus não dá algumas vitórias para mim e para você. Deus muitas vezes não nos exalta, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de família. Sabe por quê? Porque Ele sabe, se nós conseguirmos estas vitórias, nós logo temos a tendência de se orgulhar. Logo temos a tendência de falar: foi as minhas mãos que fez, foi o meu currículo, foi a minha sabedoria, foi eu que fiz. Sendo que na verdade tudo foi Deus. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, guarde isso: o não de Deus para mim e para você no tempo dele, ele é tão perfeito do que o sim. Porque Deus sabe o quanto que Deus sabe o quanto que você, e eu não quero generalizar, eu quero falar para mim, mas vai que tem alguém que tem as mesmas falhas que eu. E Deus sabe, irmão, muitas vezes quando nós ganhamos ou somos exaltados, temos algumas vitórias, temos alguns prêmios, temos algumas bênçãos, nós ficamos sim orgulhosos, nós machucamos sim alguém, nós acabamos expondo, ostentando uma coisa que não deveria ostentar, porque tudo que temos, tudo que somos, nada é nosso, tudo foi Deus o tempo todo. Então nós temos que aprender que a vitória que vem
Da parte de Deus para nós, entenda, não é as nossas mãos, não é o nosso entendimento, não é o nosso currículo. Foi Deus, é Deus e sempre será Deus nos apresentando, nos abençoando, enviando o socorro, a ajuda e as bênçãos. Entenda algo, muitas vezes nós se perdemos no nosso orgulho, nós se perdemos na nossa soberba quando nós conquistamos algo, mas louvado seja Deus nesta noite, que diminuamos cada vez mais, mas que Deus cresça a partir de hoje através das nossas vidas. Amém? Até aqui digam amém. Então, quando Deus não abre aquela porta, não fica triste não. É porque Deus sabe do teu coração. Quando Deus não te exalta no seu tempo, não fica triste não. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Muitas vezes algumas bênçãos não nos atingem. É porque Deus sabe que nós iremos se perder no meio do caminho. Quantos entendem aqui? Então, se algumas portas se fechou, se a exaltação não veio, se o reconhecimento não veio, tu continua crente, louvando a Deus. É Deus dizendo: eu não preparei isso para este tempo, mas no tempo que você estiver preparado, eu vou conceder esta vitória. Amém? Até aí digam amém. Amém. Outra lição que eu aprendo nisso é muito interessante, é no versículo 3, que a Bíblia diz, versículo 3, diz assim, irmã Ruth, versículo 3, diz assim: obrigado, filha. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo que os covardes, irmãos, só para falar aqui, quando eles ajuntam 32 mil, e aí Deus está vendo no coração deles: nós vamos ganhar dos medianitas, olha, foi nós, é o nosso exército, sabe aquelas besteiras? Aí Deus fala assim: Gideão, vou começar a separação. Aí vai lá, 1, 2, 3, vocês podem ler? 1, 2, 3, está aí no texto. Quem for covarde, que volte apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. 22.000 já é selecionado para falar que vocês não vão. Ô Ruth, por favor, abra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. Só para vocês entenderem o que Deus está querendo dizer aqui. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de trabalhar ou de ter alguém ao seu lado que é medroso ou medrosa. No português é muito forte essa palavra, né? É covarde, né? Mas, na verdade, aqui está querendo dizer, são aquelas pessoas que são pessimistas, que são desanimadas. Olha só, aqui o contexto aqui é Deus, né, montando um exército. Aí no versículo de número 8 diz assim, ó: e o Senhor mandar que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e tudo que te puserem as mãos. Não, eu acho que eu confundi o versículo. Você me perdoa, Ruth? Meu Deus do céu, você me perdoa, mas eu vou colocar lá no grupo, porque é aqui que eu quero lhe dizer. Perdão, filha, não é esse versículo, eu falhei nisso, eu confesso que eu li, mas enfim, o que eu quero dizer para a vida dos amados irmãos é que aqui Deus está montando um exército neste versículo. E a Bíblia diz: eu quero que saiam os covardes e os medrosos, para que não derreta o coração do meu povo. É este versículo que eu queria achar no Deuteronômio. Por algum motivo eu achei, eu vi aqui o errado. Mas o que eu quero dizer para a vida de vocês, que o Senhor está selecionando. Porque, irmãos, entendam uma coisa: é 32 mil. Deus está vendo que tem pessoas que são orgulhosas e soberbas ali no meio. Aí Deus vai por uma tática: ó, diga ao povo que os medrosos e os covardes que voltem. Irmão, de uma tacada só, quantos que foram? 22 mil. 22 mil.
Só que são 20 irmãos. Olha só, o que Deus ia dar estratégia para Gideão precisava de pessoas corajosas, precisava de pessoas que não eram covardes. E sabe, o que nós temos que aprender aqui? E nós estamos diante de uma palavra e de um culto de sim, aqui nós sabemos, né? Tem como expressar, é muito lindo. Irmãos, o que Deus estava dizendo: tire do lado, tira do meio do povo. Eu vou tirar. Quem? Aqueles que são pessimistas, que são desanimados. Porque você já teve alguém ao seu lado, seja no ambiente de trabalho, que tem esse tipo de comportamento? Irmão, você pode estar com a fé ativada, pode estar com a fé lá em cima, dizendo vai acontecer, vai ser assim, vai ser daquele jeito, mas se tem alguém pessimista, se tem alguém desanimado, se tem alguém medroso, essa pessoa vai minando, vai tirando as suas forças, sim ou não? E é isso que o Senhor estava falando. Eu vou tirar do meio de vocês, Gideão, pessoas que de fato vai enfrentar uma grande guerra com os midianitas, mas quando chegar o momento de ganhar a guerra, quando chegar o momento de pelejar, eles vão falar: ai meu Deus, será que é para mim mesmo? Ai meu Deus, que medo! E comecem a fermentar todo o povo. E Deus está dizendo: esses eu vou deixar de lado. Deixa eu falar algo para a vida de alguém. Quando Deus tira alguém, não estou falando eu e você tirar, mas quando Deus tira alguém da nossa vida ou do nosso lado, é uma forma dele estar nos protegendo. Amém. Deus ama tanto eu, tanto você, que Ele vai tirando. E Deus está falando: olha aí, né? Isso aqui dá outra mensagem. De que lado nós estamos? Do lado dos medrosos, dos covardes, ou do lado dos corajosos? Mas essa mensagem outro dia nós falamos. O que eu quero lhe dizer algo nesta noite, e nós temos que aprender, Deus, é que o Senhor, Ele tem o poder, e Ele sabe lá na frente a estratégia que Ele vai dar para Gideão. E Ele sabe a vitória e a bênção que vai me alcançar, que vai te alcançar. E é por isso que Ele começa já a tirar, a partir de agora, aleluia, algumas pessoas que têm comportamentos que te roubaria a tua fé, roubaria o teu coração, roubaria a sua convicção que você tinha em Deus. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Então a segunda lição que eu aprendo dentro desse texto maravilhoso, aleluia, que Deus está tirando, Deus está querendo tirar as pessoas que tudo questionam, diz que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que não vamos fazer, que não temos recursos. Você conhece alguém assim? Não dá risada e não responde para mim. Aí o Senhor está dizendo, e se tiver alguém aqui, desculpa aí, é a palavra. Nessa noite o Senhor está dizendo: não quero te classificar entre os 22 mil, mas eu quero que você faça parte dos 300 a partir de hoje. Glória a Deus. E a palavra de desânimo, qual? Que tudo questiona. Por quê? Que diz: não vai dar certo, não vamos conseguir, não sei fazer, não tem recursos. E o Senhor está dizendo: não. Porque quem vai dar a vitória é eu só quero que você obedeça o que eu irei falar. E é por isso que o Senhor está tirando, e é por isso que Deus tira. Até aí vocês me entenderam e aprenderam algo nessa noite? Digam um amém. Amém. Versículo 4, 5 e 6 nós vamos aprender, e é uma parte maravilhosa, porque 22 mil já foi. Só que Deus olha lá do céu e fala: ainda tem muita gente, irmão, ainda tem muita gente. E sobrou, irmãos, 9 mil, não, sobrou ainda 10 mil, era 32 mil, 22 mil já foi, 10 mil. Aí Deus tem uma estratégia. E qual é a estratégia? Manda o povo ir para o ribeiro. Vai lá no ribeiro. E detalhe, Gideão, fica de olho, tá bom, Deus? Só que quando chega aqueles 10 mil homens no ribeiro, uns, irmãos, já chega lambendo a água como cão, como diz a Bíblia. No versículo 4, 5 e 6. Outros é mais cuidadoso, pega a água com a mão, mas já está só na vigilância. E é isso que está acontecendo. Aí Deus fala:
Gideão, separa aqueles que estão segurando a água com a mão e olhando, separa. Aí Gideão separou 300. Aí Gideão vai ficar, agora aqueles que lambem a água com o cano, separa para o outro lado, 9.700. Gideão com certeza olha para aquilo e fala, então eu vou com 9.700, e Deus está falando, não. E isso é maravilhoso, e nós temos que aprender isso, porque o Senhor está falando dentro desta palavra e nos ensina grandes lições aqui. Deus tira tudo, aleluia, aquele que irá atrapalhar o seu propósito. Sabe o que vai acontecer e a estratégia que Deus vai dar para Gideão nesse mesmo texto? Pergunta qual, pastor? Eu vou falar por conta dessa pergunta. Irmãos, Deus ia fazer o seguinte, Mopita. Sabe o que Deus ia fazer? Deus ia falar, Gideão, eu vou te dar uma estratégia. E qual? Todos têm que estar com o cântaro na mão e com uma tocha. Todos têm que estar com uma espada. E todos têm que obedecer o meu comando de voz. Nós vamos separar 100, 100 e 100. Deus dando estratégia. Só que esses abençoados que vai beber água como um cão, são pessoas que têm um comportamento que não é um comportamento de uma pessoa que é vigilante. E Deus está dizendo, para a estratégia que eu tenho para ganhar esta guerra, esse tipo de pessoas que não sabem vigiar, que são precipitados, essas pessoas não servem para o meu propósito. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês vão entender essa lição e da forma que Deus colocou no meu coração. Deus estava separando aqueles que eram displicentes e os empolgados. Porque, irmãos, a estratégia que Deus ia dar para Gideão ganhar aquela guerra, para eles lutarem contra ele mesmo, os medianitas, não poderia ter no meio deles, irmão Peter, pessoas que eram homens precipitados. Porque, irmã Nádia, todos tinham que ser em conjunto. O quê? Quebrar o cântaro, levantar a tocha e gritar, aleluias, aleluias, o Senhor é por Gideão, nós somos pelo Senhor. Você entende? Tinha que ser tipo todo mundo articulado, todo mundo obediente. Aí vai levar alguém que chega no ribeiro, lambe água como um cão, sem vigilância, sem todo precipitado. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Esta pessoa, quando chegasse naquele exército, sabe que a primeira coisa que ele ia fazer é aquele engraçadinho que quer fazer tudo primeiro. Irmãos, o arraial dos filhos está tudo em silêncio, é à noite, é de madrugada. Aquele precipitado ia levantar a tocha antes, ia quebrar o cântaro antes, ia dar o grito de guerra antes, e a estratégia seria, iria dar E é por isso que Deus está separando 9.700 para lhe dizer, não, eu não posso deixar para esse tempo, para esta guerra, para este momento, uma pessoa que tem comportamento, que são displicentes e empolgados. Ou seja, Deus está separando o medroso. Ou seja, o medroso é aquele que não pode ir, não é isso? Mas o empolgado é aquele que vai na hora errada. E Deus está dizendo, olha, eu não quero contar com o medroso, que é aquele que não vai nem, né? Parece aqueles. Mas também, Deus falou, eu não quero também contar com aquele que só vai na hora errada. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos coisas tudo na hora errada. Você percebeu? E muitas vezes nós estamos enquadrados nesses 9.700 aqui. Como? Vamos na hora errada, falamos na hora errada, agimos na hora errada. Tudo na nossa vida e o nosso comportamento é de forma precipitada. E Deus está dizendo, para esta guerra, você não pode ter esse tipo de comportamento. E Deus está dizendo, eu não sei, irmão, para quem é, mas o Senhor está dizendo, você percebeu que você tem perdido grandes guerras porque fala na hora errada, age da forma errada, aleluia, se precipita em muitas coisas.
E o Senhor está dizendo, aleluia, eu quero que você faça parte dos 300 nesta noite, não dos 9.700. E quem é os 300? Pergunta, pastor, quem é os 300? Está na quarta lição. Os 300 me ensinam como um homem e uma mulher de Deus tem que ser. Sabe como? Agora dá um sorriso para o crente do seu lado, dá uma olhada para ele, queria olhar comovido comigo. O homem de Deus e a mulher de Deus, irmão Alisson, ele tem que ser equilibrado. Ou seja, aquela pessoa que não é medrosa, mas aquela pessoa que também não é precipitada, é aquela pessoa que sabe ouvir Deus e falar, agora é a hora de agir, agora é a hora de falar, agora é a hora, aleluia, de resolver essas questões. E o Senhor está dizendo, nesse culto de ensino, na quarta lição deste culto, aleluia, seja uma pessoa equilibrada. Se eu e você, aleluia, tiver esse comportamento dos 300, Deus está te escolhendo para uma grande batalha, mas também depois desta batalha, uma grande bênção, uma grande vitória tem para os servos de Deus que aqui está. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Pastor, eu continuarei com medo. Ok, vai ficar entre os 22.000. Pastor, eu continuarei sendo precipitado, falando na hora errada, agindo de hora errada. Ok, vai ficar nos 9.700. Mas pastor, eu quero nesta noite, através do Espírito Santo, o equilíbrio para a minha vida. Equilíbrio na hora de falar, na hora de responder, na hora de conversar. Aleluia. E o Senhor está dizendo, então eu estou te separando para uma guerra, sim, mas eu estou dizendo que eu vou dar vitória. Eu estou mostrando para vocês que não é os 300. Eu estou mostrando para vocês que sou eu todo o tempo que estou contigo no meio deste arraial. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. E eu estou indo para o quinto ponto para nós terminarmos. A pessoa equilibrada, ele não é medroso, mas é prudente. Não faz nada antes da hora sem ouvir a voz de Deus. Ouvir conselhos, ouvir Deus, ouvir conselhos, ainda faz parte de uma pessoa que é equilibrada. Sabe, você sabia que Deus pode se manifestar através do seu esposo com um conselho? Você sabia que Deus pode se manifestar através da sua esposa com um conselho? Você sabia que Deus pode se manifestar através de um aconselhamento, de uma palavra bíblica como essa nessa noite? A ideia aqui é, e você? Tem sabedoria e equilíbrio para ouvir? Que eu e você possamos estar, aleluia, alinhados ao centro da vontade de Deus. E estar com esse seguinte entendimento: eu quero ter equilíbrio a partir de hoje. Quantos aqui querem? Aleluia. Eu também quero, porque eu não sou perfeito. Eu tenho as mesmas falhas que você. Mas eu quero lhe dizer, Deus, eu quero equilíbrio para saber como me comunicar, como falar, como agir. Aleluias. Que o Senhor está falando ao meu coração e é para alguém, aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei se é alguém que está aqui dentro, se é alguém que está me assistindo, mas o Senhor está dizendo, sou eu, o Deus, através do meu Espírito, que dou equilíbrio para os meus filhos e filhas. Amém, igreja? E a quinta lição, versículo 23 e 25, é muito sério isso. Porque nesse texto eu aprendo aqui que Deus vai dar para esses uma nova oportunidade. Repita comigo: Deus irá dar. Aleluias, para esses. Quem? Os covardes, os medrosos e os precipitados, né? Aqueles que não viram. Deus vai dar uma nova oportunidade. Como? Porque quando irmão Peter, o Gideão dá a ordem de comando, é agora, irmãos, é um barulho. Irmão, todos os medianitas aqui, eles estavam dormindo nos seus acampamentos, eles estão tudo na escuridão. Quando o Gideão fala assim, fica atento ao meu toque, ok, irmão, Gideão pega e dá a ordem, irmão, todos em conjunto, quebra o cântaro, levanta a tocha e dá um grito. Irmão,
Foi um susto tão grande no arraial daqueles, aleluia, dos medianitas, que a Bíblia diz que eles ficaram tão apavorados que eles começaram a se matarem, a se cortarem. Só que tem alguns aqui que vão também sair em fuga. E aí a Bíblia diz o quê? No versículo 35, melhor, no versículo 23, que aí, olha lá que está escrito, versículo 23, então os homens de Israel e de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados para perseguirem os medianitas. Ok, o que está acontecendo é que esses 22.000 ficaram, sim ou não? Os 9.700 também ficaram, sim ou não? Só que no meio da peleja, quando muitos começam a se matar, e uns estão gritando, e a tocha acesa, e a espada, e vão ter alguns fugindo. E é nessa hora que vem a ordem de Gideão, para falar para todos aqueles que naquele momento não estavam preparados. Que naquele momento, aleluia, não tinha sido tratado o seu coração e o seu orgulho, agora Deus vai precisar deles. Aqueles que naquele momento, aleluia, por algum momento foi displicente, foi, precipitados, agora Deus vai precisar dele. E vai falar, convoca a todos, quem? De Manassés, de Azer, de Naphtali. Aleluia, para quê? Para perseguir. O que o Senhor estava dizendo a mim, falando ao meu coração, era: diga para todos que ninguém é descartável. Rodrigo, você não é descartável. Talvez as coisas não podem acontecer no meu tempo, porque eu não estou preparado. Talvez as coisas não podem acontecer no teu tempo, porque é bem verdade que nós não estamos preparados. Mas sempre Deus dará uma oportunidade, no tempo certo, no momento certo, para nós se redimir, aleluia, entrar nesta guerra e entrar para a história, para a glória de Deus. O Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração, sabe o que? Nesta noite pergunta: o que, pastor? O que, pastor? Aleluia, Jesus. Deus dará uma nova oportunidade, e ainda dá tempo. Eu não sei para quem é, mas o Senhor fala ao meu coração. Aleluia, eu darei uma nova oportunidade. Ainda dá tempo. Eles poderiam, como uma das tribos aqui, que não foi, a de Zebulon, você pode ver que não está ali. Eles preferiram não ir. Eles tiveram uma oportunidade e não foram. Mas a de Azer, mas a de Manassés, a de Naphtali, todos estão dizendo: eu estou entendendo. O quê? Que dá tempo de ir. Eu estou entendendo que ainda eu tenho que aproveitar esta oportunidade. Eu não fiz parte dos 300, mas farei parte de um exército que continuará perseguindo o inimigo e fazendo a obra de Deus como Ele quer que eu faça. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Então receba esta palavra e esses ensinos dentro do livro de Juízes, e eu quero falar para a vida de alguém: ainda dá tempo. Amém. Aproveite a oportunidade que o Senhor Deus está dando, ou dará no futuro próximo, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo para quê? Aleluias. Ainda dá tempo para alcançar o inimigo. Aleluias. E de fato ser vitorioso, como eles foram. A Bíblia diz que eles perseguiram, alcançaram os reis. Infelizmente teve que cortar a cabeça, levar para Gideão, porque naquele tempo eles ganhavam a guerra assim. Mas as guerras que nós estamos hoje não é com espada, com revólver, né? Não, a guerra hoje é na oração. E o inimigo está dizendo: eu vou destruir a tua família. E o Senhor está dizendo: não vai, porque ainda dá tempo. Aleluia.
inimigo está querendo, aleluia, sair para depois voltar com outras estratégias. O Senhor está dando, mata ele hoje, destrua ele hoje. Eu não sei qual é o lar que aqui está, que está sofrendo retaliações. O inimigo até hoje estava te deixando amedrontado, em cordas bambas, e o Senhor está dizendo, sou eu que estou dando uma autoridade, oportunidade para você se revestir e receber uma ordem de comando. Persegue, não deixe o adversário fazer o que quer do jeito dele. O Senhor está dizendo, é eu que estou dando autoridade para você, para expulsar, para jogar, aleluia, ele na lama, para destruir de vez aquele que quer um dia te destruir. E o Senhor está revestindo a sua igreja aqui nesta noite. E oxalá também eu estou sendo revestido do Espírito Santo, e Deus está falando, ainda dá tempo para ser um guerreiro e uma guerreira. Não deixe de fugir, não. Aleluias, não deixe de fugir. O Senhor está dando autoridade para mim, para você, dizendo, sigam. Vai atrás, e eu vou dar a vitória nas tuas mãos. Amém. Aleluia. E eu termino esse estudo porque o tempo já se foi. E eu preciso retornar para o irmão Peter, mas eu quero lhe dizer, ainda dá tempo, homem. Ainda dá tempo, mulher. Do que? De ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um profissional melhor, de ser um cristão melhor, de ser um obreiro melhor, de ser um ser humano melhor. Ainda dá tempo de ser grato a Deus pelos livramentos que Ele deu. Ainda dá tempo de pedir desculpa, de pedir perdão. Ainda dá tempo, aleluia, de amar aquele que não quer o seu bem. Ainda dá tempo do que, aleluia, de agradecer a alguém que um dia te ajudou. Que Deus te abençoe. Ainda dá tempo. Qual é a palavra que eu posso ir para o meu coração nessa noite? Dormir tranquilo. Fique com essa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.